Irmãos, Romanos, segundo Lutero, é a carta de ouro, é a carta predileta do grande reformador de Wittenberg. Martinho Lutero, ele era apaixonado pela carta aos Romanos por muitas razões, mas principalmente porque ele dizia que Romanos é a mais clara, a mais bonita, a mais inteligente, a mais completa declaração e exposição do Evangelho de Jesus Cristo já escrito sobre a face da terra. Os Evangelhos narram a vida de Jesus. Romanos explica o que significou a vida de Jesus. Os Evangelhos tratam da pessoa, da obra, dos milagres e dos ensinos de Jesus. Romanos trata do que essa obra do Evangelho realizou no coração daqueles que creem em Jesus. O interessante é que Paulo escreveu essa carta a uma igreja que ele não conhecia. É tipo uma carta de autoidentificação. É por isso que talvez no capítulo 1, no versículo 1, Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eles não conheciam face a face o apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta como uma carta de apresentação, principalmente do Evangelho que Paulo prega. E ele então se identifica não como um apóstolo, ele se identifica a priori como um servo. E a palavra servo aqui no capítulo 1, verso 1 é bonita, porque a palavra é doulos, escravo. Eu sou um escravo de Cristo. E ele então escreve a uma igreja, querendo que essa igreja o conheça, mas que essa igreja o envie, quando ele chegar a Roma, para outras terras, e assim continuar o seu ministério missionário. O interessante é que o capítulo 8 de Romanos tem um dos textos mais bonitos da Bíblia, quando Paulo fala: quem nos separará do amor de Deus? Versículo de número 35. E Paulo começa a dizer de algumas coisas que infelizmente tem separado muitos do amor de Deus. Será tribulação, angústia, será perseguição, verso 35, fome, nudez, perigo, espada. Muitas coisas poderiam nos separar do amor de Cristo, como infelizmente às vezes nos separam. Mas no verso 37 o apóstolo Paulo dá um brado de triunfo, tipo proclamando e testemunhando a nossa vitória, dizendo assim: em todas essas coisas, ou seja, em qualquer vicissitude que de repente a experiência humana enfrenta, qualquer perigo, qualquer espada, qualquer fome, qualquer angústia, qualquer perseguição, seja ela de qual natureza for, seja ela de qual intensidade for, em todas essas coisas, diz Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos vitoriosos, nós somos super vitoriosos. E essa palavra vitoriosos tem uma conotação no mundo diferente da palavra vitória e da conotação de ser vitorioso da Bíblia. O mundo compreende o ser vitorioso de forma diferente que o Evangelho compreende que nós cristãos somos vitoriosos. O mundo, ele trata a vitória com uma roupagem muito diferente do que a Bíblia trata a roupagem da vitória do cristão. Existem aspectos distintos dessa vitória do mundo, da vitória do crente. A gente às vezes vê em algumas igrejas, né, meu pastor? Você estava dizendo aqui na abertura do culto, que tem algumas igrejas que têm um apelo muito forte à vitória. Você já deve ter visto e lido e ouvido isso. Tem algumas igrejas até que tem o culto da vitória, não é assim? E muitas vezes esses cultos da vitória e essa vitória propalada e propagada por essas igrejas, me perdoem, ela nos cheiram muito mais a natureza da vitória do mundo do que a natureza da vitória da Bíblia. Muitas vezes a gente, quando percebe o teor desses apelos, a gente parece que se aproxima mais da natureza e do conceito da vitória do mundo do que a natureza e o conceito da vitória do cristão e de Cristo na vida do cristão. Por isso que quando Paulo escreve esse texto tão belíssimo que nós lemos, ele fala das distinções entre
essa vitória do mundo e a vitória do crente, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos. Mas você pode ver que tem uma diferença aqui que já se nota ser crucial. O verso 37 diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então já aí você pode ver que há um teor e uma diferença muito grande. Essa vitória aqui não tem nada a ver com aquilo que você conquista. Essa vitória, em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que você foi conquistado. É diferente. Essa vitória não é um brado de triunfo por aquilo que você realiza. Essa vitória é um brado de triunfo por aquilo que Cristo realizou por você e em você. Aí você pode ver, irmãos, que existe uma distinção muito grande entre a natureza da vitória do mundo e a natureza da vitória do cristão. Mas a Bíblia é taxativa em dizer: nós somos vitoriosos. Agora, a nossa vitória tem um meio através da qual ela ocorre. É através de Cristo Jesus. E eu quero apresentar a vocês rapidamente 3 distinções dessa diferença, não é? O que distingue essa vitória do mundo com a vitória que a Bíblia explicita para mim e para você, dizendo que realmente nós somos vitoriosos, somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Então, alguns aspectos distintos da vitória do cristão e da vitória do mundo, para a gente não ser enganado por mensagens triunfalistas que tem por aí, mas que em contrapartida não acontece na realidade da nossa vida. Tem muita gente que às vezes conversam conosco, nos procuram, vindo de outros lugares, dizendo o seguinte: pastor, às vezes a gente ouve algumas coisas, mas não acontece na nossa vida cotidiana. E aí eu fico bem assim, com o pé atrás, porque a boa teologia, ela tem que desaguar no cotidiano da nossa vida. Se a coisa não ocorre, ou se a coisa é uma coisa assim, completamente alheia àquilo que o cotidiano nosso enfrenta, talvez essa teologia esteja errada. Ou talvez o ensino que você esteja absorvendo não esteja fazendo bem a você. Às vezes fazendo até mal. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, rapidamente eu quero discorrer, sobre esses aspectos distintivos entre a vitória do cristão e a vitória do mundo. Em primeiro lugar, irmãos, do versículo 26, ele começa a dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. O que significa isso? Significa que, primeiramente, nós somos vitoriosos, não porque somos fortes, mas nós somos vitoriosos apesar de sermos fracos. Essa é a primeira grande distinção entre a vitória do mundo e a vitória do crente. A vitória do mundo diz que você é poderoso. A vitória do mundo diz que você é um conquistador. A vitória do mundo diz que você é forte. A vitória do mundo diz que você pode. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos fracos. Versículo de número 26, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, Ele não nos assiste em nossa força. Veja, querido, que essa é a primeira grande distinção entre a vitória do mundo e a vitória do cristão. Nós somos vitoriosos não porque somos fortes, mas nós somos vitoriosos apesar de sermos fracos, entende? Somos vasos de barro. O apóstolo Paulo usa isso lá em Coríntios. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Irmãos, o vaso é de barro, mas existe um tesouro dentro de nós. Cuidado para não confundir o tesouro com o vaso. O vaso é de barro e vai continuar sendo de barro. Agora, por favor, meu presbítero, isso não significa que o homem também não é dotado de dons, de talentos e capacidades para realizar as coisas. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que todas as realizações humanas, elas partem de um pressuposto: Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, irmãos, essa é a primeira distinção entre essas duas vitórias.
Nós somos vitoriosos apesar de sermos fracos. E eu louvo a Deus, irmãos, sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Ele mesmo, irmãos, deixou escrito aquele texto belíssimo em Coríntios, daquela visão gloriosa que aquele homem teve, e é ele mesmo, onde ele viu coisas que é inefável até dizer. E ele, quando veio aquilo, ele ficou maravilhado. E a Bíblia diz que apesar dessas visões que ele teve, Deus colocou nele um espinho na carne. Paulo diz que por 3 vezes ele orou, para que Deus retirasse dele o espinho. Mas a Bíblia diz que Deus não retirou, por quê? Porque Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo entendeu que quando ele era fraco, então ele era forte. Muito cuidado, querido, para você não ser seduzido pelo canto da sereia, da vitória do mundo, que coloca você no lugar que Deus nunca colocou, que tem de você um valor que Deus nunca deu. Não, pastor, não estou dizendo que o homem não tem valor, mas eu estou dizendo que toda vitória lícita e abençoadora aos olhos de Deus, ela passa pela nossa submissão a Cristo, e passa pelo reconhecimento de que nada a gente pode fazer pelas próprias forças e poder, porque tudo vem de Deus, e das suas mãos nós recebemos, e como diz o pastor, dela nós devolvemos ao Senhor. Uma coisa bonita é quando você tem a percepção da sua fragilidade. Somos frágeis, irmãos. Qualquer coisinha que acontece conosco, a gente tem uma dor, não tem? E a gente vai ficando velho, vai ficando com dor. Veja que a gente vai envelhecendo, as coisas vão se corrompendo. Veja que a gente enxerga a fragilidade do ser humano, irmãos. Uma veia, uma artéria, uma coisa microscópica se romper no seu cérebro, você deixou de existir. Isso é para mostrar, irmãos, que a nossa força, ela não provém de nós mesmos, ela provém de um Deus que nos dotou com a graça maravilhosa de ser o autor e o preservador de todas as coisas. Amém? Portanto, queridos, muito cuidado para você não começar a absorver essa pregação triunfalista da vitória, dizendo que você pode, você é conquistador, você alcança, você suplanta. Tudo bem, nós temos realmente de Deus algo que nos impulsiona, mas por favor, querido, isso não vem de nós, é dom de Deus, amém? Para que ninguém se glorie, a não ser na cruz de Cristo. A segunda distinção que eu vejo nesse texto é que nós somos vitoriosos não porque nossa oração é forte, mas porque o Espírito Santo intercede por nós. Olha que coisa bonita no versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja, querido, não é a nossa oração forte. Tem igrejas aí que se você não for no pastor fulano, não orar com a profetisa ciclano, você não é curado, porque a oração dela é forte. Cuidado, querido, porque tem muita gente por aí fazendo orações fortes. Cuidado que tem muito apelo por aí de super profetas, que quando ele ora, o raio cai e o negócio acontece. Mas quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, a gente vê que o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, aquele que nos assiste em nossa fraqueza, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora o interessante é que o verso 27, o Espírito Santo faz um negócio maravilhoso. Aquilo que eu atrapalho com a minha oração, ele resolve. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso é tão bonito, irmão, sabe por quê? Porque isso é um incentivo a você orar, tá? Não é um incentivo a você falar assim, não vou orar porque eu não sei orar. Não, é um incentivo a você orar. Por quê? Porque qualquer tipo de oração que você faça, mesmo que não for da vontade de Deus, o Espírito Santo conserta.
Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito nos assiste, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Isso significa, irmãos, que eu não sei pedir direito. E é verdade. Quantas orações a gente pede, que no fundo a gente pede mal, não é? Tiago fala isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas Deus é tão bom, irmãos, que mesmo com a nossa ignorância espiritual na oração, pode ficar tranquilo. Quando você ora, quando você busca a Deus, o Espírito Santo comunica a vontade dEle ao coração do Pai, e a vontade dEle é feita na sua vida. Não é porque a sua oração é bonita, é forte, é poderosa. Não, irmãos, é que o Espírito Santo assiste você diante do trono de Deus, e Ele ora segundo a vontade de Deus na sua vida, amém? Essa é a segunda grande realidade de distinção da vitória do mundo para a vitória do cristão. Não é pela força da minha palavra. Cuidado com isso, irmãos. Tem um pastor lá em Belo Horizonte que prestou um desserviço, amigo do pastor Dalmo. Tem um pastor lá em Belo Horizonte que prestou um desserviço à fé. Escreveu um livreto falando do poder que há na sua palavra, quase tornando a sua palavra como se fosse a palavra do próprio Deus, ou seja, aquilo que você fala, acontece. Irmãos, me ajude aí. Não acredita nessa bobagem não, irmãos. A única palavra geradora e criadora de vida que existe é a palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E tudo que Ele diz acontece. Por quê? Porque a única palavra que gera vida, que cria vida, que traz à existência as coisas que não existem, é a palavra de Deus, não a sua. É claro que da boca do cristão tem que sair palavra que edifica, não tem? Está escrito lá em Efésios 4, 29. É claro que da boca do cristão não pode sair xingação, xingamento, palavra chula, torpe, vil, palavra baixa, palavrão. Não, da boca do cristão tem que sair coisa boa. Tiago fala que dessa fonte tem que sair água doce, amém? Mas irmãos, me ajuda aí. Essa teologia de que a palavra sua tem poder não é bíblico. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a gente não sabe orar como convém. A gente pede mal. A gente fala coisa que não deve. A gente pede para gastar nos nossos próprios desejos egoístas. Mas fique tranquilo, Deus é tão bom e o Espírito Santo é tão bom que Ele conserta a sua oração, amém? É bonito, não é? Nós temos um Deus que é tão maravilhoso que Ele ajeita as coisas para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mesmo quando você pede mal. E é por isso, irmãos, que aquilo que sai dos nossos lábios, né? Aquilo que a gente ora e aquilo que a gente pede, quando Deus responde, não significa que a minha oração tem poder. Significa que eu pedi a Deus aquilo que está segundo a vontade dEle. E que o Espírito Santo comunicou com Ele a vontade dEle, bateu com a vontade da minha oração, e a coisa então acontece. Não que a sua palavra tem poder. Muitos pregadores do passado, inclusive um deles foram até Belo Horizonte, né? E eu pedi tempo, indo lá no Mineirinho ver, o arrependimento que eu tive. Era aqueles pregadores de poder, entende? Naquele tempo que tinha muito isso. Aquele pregador que dizia que ele iria manifestar a palavra de poder. Você já ouviu isso, não já? E que essa palavra de poder, quando dita assim de forma diferente, ela causava uma transformação na pessoa. Eu fui ver essa figura lá no Mineirinho. Ah, irmãos, eu tive um arrependimento mortal. Mas por outro lado, eu achei bom, sabe por quê? Porque eu vi quanta bobagem as pessoas fazem e tantos outros acreditam nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você com muita sinceridade. A sua palavra não tem poder nenhum. Quem tem poder é a palavra de Deus. É ela que gera vida. Mas nem por isso você tem que se eximir de dizer coisas boas e coisas que edificam. É claro, isso é uma bênção. Se eu disser para o meu filho ou minha filha a vida inteira, você não presta, você não vai dar nada, você é um fracasso. Não é que a minha palavra fez ele ser um fracasso.
é que a vida inteira ele viveu ouvindo esse tipo de coisa e de repente ele vai acreditar que é isso mesmo. Às vezes você já fracassou em algum momento da sua vida e às vezes tem uma voz aí do seu lado dizendo o seguinte: não tenta de novo não, porque você já fracassou uma vez. Não recomeça não, porque não vai dar certo. Não retoma coisa não, porque olha, você já tentou e não deu certo. Não é porque a pessoa que está falando isso tem poder na palavra, não. É porque às vezes você acredita naquilo que ela está falando. E na realidade, irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Nós somos vitoriosos, não porque a nossa oração é forte, longe de nós, mas porque o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Amém? Eu gosto muito daquele texto de Jesus em Mateus 7, já falei sobre isso aqui, quando Jesus estimula as pessoas a orar. Você já notou aquele texto? Jesus disse assim: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Lembra do texto? Batei e abri-se-vos-á. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Eu gosto muito desse texto, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Eu acho lindo isso, irmãos. Por quê? Porque Jesus está estimulando você a fazer o quê? A bater, a pedir, a buscar. Mas Jesus não está dizendo que você vai receber exatamente o que você pediu. Ele não está dizendo isso. Ele não diz assim, quer ver? Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis o que você buscou. Ele não diz isso. Pedi e recebereis o que você pediu. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, quer ver? Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente pede e busca que a gente não vai receber do jeito que a gente quer. Mas você pode ter certeza que a gente vai receber muito melhor. Amém? Porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede, irmãos, por nós. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é a nossa força, não é a força da nossa oração, mas é a intercessão do Espírito Santo e o braço do Senhor que é por nós. Por isso, quem será contra nós, né? Portanto, irmãos, esse é o segundo aspecto distintivo da vitória do cristão. Primeiro, somos vitoriosos não porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos. Que coisa linda, irmãos. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É na nossa dependência de Deus que o poder de Deus nos enche e nos capacita a realizar essas coisas. É através do poder de Deus, irmãos, que nós somos impulsionados a usar os nossos dons e talentos para construir e reconstruir um mundo melhor. É através do poder de Deus, irmãos, que nós somos capacitados a fazer coisas boas. Não, o vaso não é o tesouro. O vaso é de barro, mas nós temos dentro dele um tesouro. Amém? Que coisa linda! Segundo aspecto que nós aprendemos é que nós somos vitoriosos não porque nossa oração é forte, mas porque o Espírito Santo intercede por nós. O texto diz que o Espírito Santo é aquele que sonda os corações e conhece a mente de Deus. Então ele revela a vontade de Deus à sua vida, mesmo você não sabendo qual é. Mas o Espírito Santo nos oferece essa vitória maravilhosa na oração. Pastor Luciano já orou por muitas pessoas. Eu já fui em muitos hospitais, irmãos, orar por enfermos. E eu vou, irmãos, vou mesmo. Sabe por quê? Vai que a minha oração bate com a oração de Deus, hein? E a pessoa é curada, hein? Coisa linda, não é? Aí eu vou, irmãos, vou mesmo. E você que é crente, precisa orar pelas pessoas, orar uns pelos outros, diz Tiago, para seres curados. Mas não é porque sua oração é poderosa não, irmãos. É porque Deus é poderoso para curar e usar a sua oração como meio. Entende isso? Como meio para Ele exercitar o poder dEle e a cura dEle. Por isso que a gente não pode bobear não. Se tem uma pessoa perto de você sofrendo, diz Tiago, faça oração. Não manda você para o psicólogo rapidamente não, irmãos. Calma.
ora pela pessoa, fala do amor de Cristo para ela. E outra coisa, faz aquela perguntinha básica, que até hoje ninguém que eu fiz essa pergunta recusou: posso orar por você? O sujeito pode ser de qualquer credo que for, pode ser um ateu declarado, mas na hora da dor, quando você faz essa pergunta, eu garanto que ele vai dizer assim: pode. É o Espírito Santo que nos assiste segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus, Ele faz na sua vida e na minha vida. Não é que a minha oração tem poder, é que o Espírito Santo sabe todas as coisas e nós nada sabemos. Amém? E em último lugar, irmãos, para eu terminar, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Em último lugar, irmãos, a terceira grande distinção entre a vitória do mundo e a vitória do crente é que nós somos vitoriosos não só porque coisas boas nos acontecem. O mundo é assim, né? Nossa, fulano é um vitorioso. Aí você pergunta, por quê? Qual é a resposta? Veja como as coisas boas acontecem com ele, não é assim? O mundo olha a vitória das pessoas com base naquilo que elas alcançam e conquistam, com base naquilo que coisas boas acontecem com elas. Mas, irmãos, a Bíblia é tão bacana. Por quê? Porque ela nos ensina que nós somos vitoriosos, não porque só coisas boas nos ocorrem, mas porque todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. Que coisa boa, irmãos, é saber que uma enfermidade coopera para o meu bem. Que coisa boa é saber que às vezes um desemprego coopera para o meu bem. Que coisa boa, irmãos, é saber que todas as coisas, que coisas? Fome, perseguição, tá aí, perigo, nudez, espada, aflição, cooperam para o nosso bem. Irmãos, como é libertador isso, não é? Isso é libertador. Às vezes as pessoas são subjugadas por doutrinas que tornam elas muito mais opressas do que antes do Evangelho. Às vezes elas são oprimidas pelo Evangelho. Por quê? Porque se ela fica doente é o diabo. Se ela fica desempregada é porque ela pecou. E aí eles começam a extrair das coisas ruins uma teologia nefasta. Igual aconteceu com o Rio Grande do Sul. Não, porque o Estado é ateu. Por isso que as chuvas estão destruindo tudo, é porque é espírita. E aí, irmãos, começa a fazer uma coisa que a Bíblia não autoriza você e a mim a julgar. Mas a Bíblia, irmãos, ela é libertadora, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós somos vitoriosos, não porque só coisas boas nos acometem. O conceito de vitória da Bíblia é diferente do conceito de vitória do mundo. As coisas podem estar aparentemente ruins para mim e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você quer ver um exemplo? Como é que Paulo terminou a vida dele? Num condomínio de luxo, numa casona cercada de servos. Porque afinal de contas trabalhou muito, né, coitado? Largou mão de tudo. E ele merece, né, Daniel? Afinal de contas, ele é um vencedor. Aí Paulo termina naquela casa bonita, cercado de gente, família boa, esposa, aqueles netos, filho, todo mundo, aquela festa maravilhosa. Aí os outros, vitorioso. Não é assim, irmãos? A gente olha assim, puxa, aquele homem é vitorioso. Mas quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, lá em 2 Timóteo, você tem um choque. Por quê? Porque Paulo está preso. Paulo está com frio. Paulo está nu. Paulo está sem os pergaminhos da Bíblia que ele mais ama. Todos os seus amigos o abandonaram. Todos aqueles que eram cooperadores dele o traíram.
E Paulo agora está numa cadeia, num calabouço romano, pronto para ser decapitado pelo imperador Nero. E ele escreve a sua segunda carta com um brado de vitória, dizendo: completei a carreira, guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está guardada, do qual eu receberei das mãos do meu justo juiz. Imagine só, se o mundo olhasse para Paulo naquela circunstância, iria dizer que ele era vitorioso? Responda. Derrotado. Derrotado. Mas se existia um homem mais vitorioso do que ele, foi o apóstolo Paulo. Aonde? Na prisão de Roma. Porque quando aquela guilhotina, que não é guilhotina, foi a espada, desceu sobre a cabeça dele, ele escreveu: o reino que está preparado para os santos, agora eu tomo posse dele. Você quer ver um outro exemplo de que nós somos vitoriosos não só porque coisas boas nos acontecem? Olhem para a cruz. Imagine aqueles transeuntes passando ali, como João fala muito bem, olhando para aquele homem depauperado, maculado, ensanguentado, derrotado naquela cruz. Desce daí, se você é o Messias, salva-te a ti mesmo. E aí os escarnecedores passando para lá e para cá, por quê? Porque a cruz é um símbolo da derrota. O homem pregado numa cruz é um derrotado. Mas aquele homem, irmãos, pregado naquela cruz, vilipendiado e traído, aquele homem que foi alvo de tanta maldade do ser humano, é a figura da completa vitória de Deus. Por isso, querido, cuidado com os julgamentos errados, tá bom? Não olhe a vitória do outro com base em conquistas terrenas. Não olhe a vitória do outro com base naquilo que ele colhe de coisas boas. Sabe por quê? Porque nós somos vitoriosos, não porque só coisas boas nos ocorrem, mas porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Agora preste atenção e eu termino. O versículo 28 diz assim: cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não está dizendo que coopera para o bem de todos. Preste atenção nisso. Ah, pastor, todas as coisas cooperam para o meu bem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que significa isso? Essa vitória é para aquele que crê e se entrega a Cristo. Aí sim, ele pode ter a garantia que seja a tribulação, a angústia, a perseguição, verso 35, a fome, a nudez, o perigo e a espada cooperam para o seu bem. Que coisa gloriosa, irmãos. Isso é maravilhoso demais, sabe por quê? Isso nos dá alegria e liberdade para viver as coisas boas e coisas ruins da vida. Você já viu que tem gente que tem vergonha de contar coisa ruim para os outros? Você já viu que tem gente que tem vergonha de contar um problema para o outro? Porque ele tem medo de pensar que, eu não posso contar isso não, porque senão ele vai achar que eu sou um derrotado. Que bobagem, irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Você é de Jesus? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já se submeteu a esse evangelho bendito, sendo Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Já? Ok. Você está passando algum problema, alguma luta ou dificuldade? Está passando? Então isso que você está passando coopera para o seu bem. Eu não estou dizendo que você vai entender como. Eu não estou falando que você vai ter todas as respostas. Mas eu estou dizendo
que de uma forma misteriosa, maravilhosa, soberana, tudo aquilo que nos acomete está debaixo da soberania de um pai que ama os seus filhos, e até as vicissitudes e lutas e problemas servem ao seu propósito, amém? Tenta criar um menino dando ele tudo que ele quer. Tenta criar um filhote na sua casa, coroando ele de cocitas, de tudo que ele gosta e nunca dizendo não para ele. Tenta criar um moço assim. Você vai ver o monstrinho que ele vai virar daqui a pouco. Veja como daqui a pouco ele vai virar contra você, e aquele alvo de tanto amor que você deu a ele, ele vai devotar outra coisa a você. Agora tenta ensinar esse menino, através das lutas e adversidades da vida, a enfrentar essa vida. Você vai ver o caráter desse menino, como é que é diferente. Deus é assim. Deus faz com que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Mas Deus passa conosco. E nesse vale da sombra da morte, de alguma forma, que às vezes, enquanto eu estou passando, eu não compreendo, mas daqui a pouco eu vou compreender muito bem. Por isso, querido, isso é profundamente libertador. Isso é a nossa vitória. A vitória diferente da vitória do mundo. Eu quero concluir, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero concluir com um brado muito lindo que o apóstolo João falou sobre esse texto, sobre isso também na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 4. Eu acho que esse versículo resume tudo aquilo que nós falamos e conversamos essa noite. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 4, veja o que ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ó. Veja como a palavra de João bate direitinho com Paulo. Não é todo mundo, é todo que é nascido de Deus. Ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não é de todo mundo, é de todo aquele que é nascido de Deus. Ó, a vitória a quem pertence. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Somos vitoriosos. Agora olha por meio de quem? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? Em Cristo. Em Cristo. Portanto, querido, vou fazer aquele apelo bacana que muitos pastores gostam de fazer. Você quer ser um vitorioso? Isso é até esquisito para mim isso, né? Você quer ser um vitorioso? Quer? Submeta-se a Cristo. Tome consciência da sua fraqueza. Saiba que a sua oração nada pode sem a assistência de Deus. Compreenda que as lutas e problemas que você passa sem Cristo não cooperam para o seu bem. Mas se você se apropriar dessa fé maravilhosa, se você reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você nascer de novo, essa experiência única, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, que te capacita a responder em fé e arrependimento, e o Espírito Santo agora selar o seu coração e garantir a você que você é filho, aí sim, agora você vai ser um vitorioso, por meio de Cristo Jesus. Amém? É essa vitória, irmãos, que nos é garantida. Cristo venceu e nos fez mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Que Deus te abençoe muito. E ó, fica firme se você tem um compromisso com Cristo. Não se espante com as coisas ruins que acontecem, porque você é vitorioso em todas as coisas, porque elas cooperam para o seu bem.